Fala aí pessoal do canal História Deles, eu sou o Doca e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar da história de um dos protagonistas de um dos animes mais assistidos de 2020 e 2019, que é High School of the Dead. E mesmo que você não tenha assistido esse anime nunca na sua vida, que você caiu nesse vídeo sem querer, fica aí porque você vai conhecer a história de um dos personagens mais bondosos e mais corajosos de todos os animes. E aqui a gente vai explorar o mundo de High School of the Dead, que significa a Escola dos Mortos. A história de Takashi Komuro. Bom, Takashi Komuro é o protagonista do anime High School of the Dead, que também é um mangá que teve 7 volumes de revistas, e o anime teve apenas 12 episódios. Pra gente entender a história desse personagem, a gente tem que entender o mundo de High School of the Dead e o que se passa nesse apocalipse zumbi, que não é nem um pouco clichê, o que é um fato que comprova que esse é um dos melhores animes que já existiu, e uma das melhores histórias também. Bom, era uma manhã normal, um dia comum como todos os outros, então Takashi estava lá na escadaria da escola dele, que era uma escola gigante, então ele avista algo muito estranho no portão da frente da escola. Bom, lá do outro lado da escola, no portão, tinha um cara doente que supostamente estava lá perturbando a escola. Então um dos professores, junto com a diretora e outros 2 funcionários dessa escola, foram lá conferir o que estava acontecendo. E esse cara que estava do outro lado do portão, o professor achou que ele era só um bêbado, um cara que estava querendo encher o saco, mas quando ele coloca o braço para fora para ver o que o cara queria, esse cara doente mordeu o professor, então ele se transformou em zumbi. A diretora foi ver como se o professor estivesse bem lá no chão, como se ele já tivesse se recuperado, e quando ela vai falar com ele, ele acaba mordendo ela também. E é assim como vocês já devem estar imaginando, consecutivamente, os outros 2 funcionários e depois a escola inteira. Na verdade, a diretora, quando ela foi olhar o braço do professor, que ele tinha sido mordido, ele já estava um pouco virando zumbi, porque você se transforma muito rápido nesse anime. E aí, naquela cena um pouco sensual, o professor está olhando para a diretora, então ele morde ela, e aí assim, consecutivamente. Isso tudo que eu falei agora, Takashi estava vendo porque ele estava de binóculo e ele só assistiu, não pôde fazer nada porque ele estava muito longe. E assim que ele viu isso, ele já percebeu que aquilo era o início de uma tragédia muito grande que envolvia, obviamente, zumbis. Antes da gente dar continuidade na história, vamos voltar um pouco no passado de Takashi e falar da menina que ele gostava. Na verdade, ele sempre gostou dela. O nome dela é Rei Miyamoto. Quando eles eram crianças, eles eram amigos de infância, ou pelo menos na cabeça dela, eles eram amigos de infância, e ele sempre gostou muito dela, ele sempre foi afim dela. Às vezes ela meio que foi recíproca com ele, mas isso não deu em nada. No futuro, ela começou a gostar de um cara chamado Hisashi, e a gente já vai falar dele. Agora, voltando ao presente, quando o Takashi viu lá que estava começando a coisa dos zumbis, ele foi direto para a sala que estava a menina que ele gostava, que era a Miyamoto, e quando ele começou a falar para ela o que estava acontecendo, que a escola estava em perigo, ela e todos os outros alunos da classe zumbaram na cara dele. Então acontece uma cena meio forte em que a gente vê que ele é um pouco covarde. Ele bateu na cara dela e falou que aquilo não era uma brincadeira. E outro detalhe muito importante é que o Hisashi, o cara que eu falei, ele estava ficando com a Miyamoto nessa época. E o Hisashi era o melhor amigo do Takashi. Então imagina o rancor que ele tinha desse cara, mesmo ele sendo seu melhor amigo. Isso porque durante a infância de Takashi, a Miyamoto percebeu que ele nunca foi um cara que sabia se expressar muito bem, e ele sempre era meio curto e grosso, ele era muito tímido. Naquele instante em que Takashi foi dar essa notícia para a sala, meio que o destino ajudou ele. E eu digo isso porque na mesma hora que todo mundo começou a zombar dele, o fone da escola tocou no mesmo instante, e então o diretor começou a falar. E ele falou algo que intrigou muitos alunos. Assim que esse coordenador ligou o fone para falar para a escola que a gente estava em um estado de emergência, que tudo estava correndo perigo, antes que ele pudesse terminar de falar o que ele queria, o fone cortou porque deu a entender que um zumbi chegou na sala dele e comeu ele. Então quando ele começa a gritar no fone, a escola entra em pânico, tudo vira um caos. Bom, a escola, todos os alunos, professores, diretores e funcionários já estavam virando zumbis, tudo estava virando um caos. Então Hisashi, Takashi e a Miyamoto resolveram correr para o telhado da escola. Esse foi o plano deles porque lá eles teriam uma visão melhor do que estava acontecendo na cidade e também lá eles teriam mais chance de um resgatamento.
Alguém poderia ver eles lá e simplesmente resgatá-los. Porém, infelizmente, no caminho lá do telhado apareceu um zumbi e ele atacou o Hisashi, mordendo ele. Então, como todo apocalipse zumbi, quando um zumbi morde você, você está destinado a se transformar em alguns instantes. Sabendo disso, Miyamoto e Takashi ainda não desistiram do Hisashi e ajudaram ele a correr pro telhado também. Só que chegando no telhado, ele já estava quase totalmente doente, ele já estava se transformando. Então, em suas últimas palavras, ele pediu pro Takashi matar ele, porque assim ele pouparia o seu sofrimento. Bom, Takashi não hesitou, afinal ele preferiria muito salvar a sua própria vida e salvar a vida de Miyamoto do que não matar o seu melhor amigo. Ele explode a cabeça do Hisashi com um taco de beisebol. E assim que ele fez isso, óbvio, a Miyamoto estava começando a gostar do Hasashi, então isso foi um trauma para ela. Ela começou a implicar muito com o Takashi, xingando ele, falando que ele fez isso porque ele gostava dela e estava com ciúmes, e isso irritou muito o Takashi. Na verdade, nesse momento, o Takashi ele foi até que calmo, porque ele só olhou para Miyamoto e falou que ele iria sair daquele lugar para não incomodar ela, já que ela estava tão brava que ele matou o Hasashi para salvar a vida dela. Quando o Takashi estava prestes a sair do lugar, porque ele iria matar os outros zumbis para poder salvar o Miyamoto de novo, ela mudou de ideia e percebeu que o que ela falou era muito baboseira. Então ele volta por ela e eles se abraçam em uma das cenas mais bonitas do anime e do mangá. E detalhe, esse foi o primeiro abraço deles desde que eles se conhecem, desde a infância. Então isso foi muito bom emocionalmente para os dois. Bom, nesse mesmo momento, em outra sala, do outro lado do prédio da escola, Takagi e Hirano estavam se esforçando juntos para poder derrotar os zumbis que estavam na ala deles. E no mesmo momento, em outra sala da escola, a enfermeira Shizuka foi salva por outra personagem muito importante chamada Saeko, que salvou ela de um zumbi, então elas duas começaram a trabalhar juntas também. Depois a Takagi estava matando um zumbi, então acontece um grande encontro com todos esses que eu falei, a Takagi, o Hirano, a Shizuka e a Saeko, e o Takashi e a Miyamoto. Então todos esses se encontram e eles começam a formar uma equipe que dali em diante seria pro resto da história. Eles se juntam, entram no ônibus escolar que estava lá na parte de baixo da escola, e eles fogem daquele lugar. E um detalhe muito importante que prova que eu falei que o Takashi é um personagem muito corajoso, é que a caminho do ônibus, ele passou na frente de todos os zumbis para provar que eles eram cegos. A caminho disso também teve uma cena muito intrigante que deixou a gente com muita raiva de um personagem que era um professor. Ele deixou um aluno para trás só porque ele queria se salvar e correr pro ônibus junto com os outros, o que é um ato de muita crueldade e maldade. Bom, assim que eles estão fugindo lá no ônibus, ainda não caiu a ficha de alguns personagens, né, que estava acontecendo literalmente um apocalipse zumbi. Então a enfermeira Shizuka, que estava dirigindo o ônibus, sugeriu a todos que todos fossem para a casa de uma amiga dela que era próximo dali, e essa amiga dela tinha uma casa muito luxuosa e com armas que poderiam ser úteis. Bom, a caminho da casa da amiga da enfermeira, aconteceu algo que atrapalhou muito todos eles. Aquele professor que eu falei que ele fez uma cena muito ruim no anime, a personagem Miyamoto não suportava aquele cara, então ela resolveu sair do ônibus porque ela não queria que ele estivesse lá, ela não estava mais aguentando ele. Takashi viu ela saindo do ônibus, então ele foi atrás dela. Mas quando ele foi tentar convencer ela a voltar pro ônibus, uma enorme chamas acabou separando eles dois do pessoal do ônibus. Então, antes que eles pudessem se separar por completamente, o Takashi marcou um lugar de encontro com o resto do pessoal do ônibus, porque lá eles iriam se encontrar e então continuar sua jornada até a casa da amiga da enfermeira. Enquanto isso, ele pegou Miyamoto e colocou ela na sua moto, então eles fugiram daquele lugar porque tinha muitos zumbis. Bom, quando Takashi e Miyamoto estavam na moto, eles pararam para abastecer em um posto, então um cara louco e babaca que estava totalmente doido porque ele tinha perdido a sua família, ele começou a assediar a Miyamoto e isso começou a irritar muito o Takashi. Então Takashi, sem nem pensar duas vezes, puxou a arma que ele tinha pego de um outro policial morto e matou esse cara. Bom, e depois que Takashi matou o cara, ele pegou a Miyamoto e eles fugiram daquele lugar. Bom, depois de voltar pra moto, os dois conseguem se reagrupar com o outro pessoal novamente. Então eles vão pra casa da amiga da enfermeira. E um detalhe é que eu só chamo ela de enfermeira porque o nome dela é muito difícil. Eu vou falar aqui pra vocês. O nome dela é Marikawa Shizuka. Bom, chegando lá na casa da amiga da enfermeira, que era uma militar, Takashi e o Hirano subiram lá pro andar de cima porque lá tinham muitas armas que seriam úteis na luta contra os zumbis. Bom, e nesse instante que eles estavam lá mexendo com armas, no andar de baixo estava acontecendo algo meio sensual. Bom, lá no andar de baixo estava acontecendo uma cena que a gente chama de ecchi. Bom, então é isso, lá na casa durante um certo tempo no anime e no mangá rolaram algumas cenas que uns otakus aí gostam. Bom, nessa casa rolou uma cena muito intrigante em
em que as meninas estavam meio loucas depois que elas saíram lá da banheira na sauna. Então a Rei Miyamoto começou a dar em cima do Takashi. Ela começou a se confessar pra ele, dizendo que ela não conhecia esse outro lado bondoso e corajoso dele, que ela só conhecia o eu dele da infância e que ela se arrepende muito de não ter ficado com ele. Então quando ela ia subir nele para começar umas coisas, aí no mesmo instante o Hirano chamou ele lá em cima porque ele tinha avistado alguma coisa na rua. Bom, o que Hirano avistou lá em cima, que ele contou pro Takashi, foi que ele viu uma criancinha que tinha acabado de perder seu pai e estava prestes a ser devorada por zumbis. Então os dois resolvem agir. O Hirano fica lá de cima atirando de sniper nos zumbis e o Takashi desce lá para salvar a garota. Bom, depois que Takashi conseguiu salvar a criancinha, ele pegou ela e o cachorrinho, então eles entraram no carro blindado do pessoal, porque de um jeito ou de outro eles teriam que sair daquele lugar. Eles atraíram muito a atenção de vários zumbis. Saindo de lá, eles partiram em direção à casa dos pais da Takagi, porque os pais delas tinham uma casa enorme que seria boa para abrigar eles durante um certo tempo. E também porque entre os pais de todo mundo do grupo, a casa dos pais dela era mais perto do lugar. Bom, a caminho da casa dos pais dela aconteceu uma outra cena um pouco cômica nesse anime e no mangá. E nessa cena a gente descobriu que a Miyamoto realmente estava começando a gostar do Takashi porque ela ficou com ciúmes dele. O que aconteceu foi que eles dormiram no carro durante o caminho e a Miyamoto estava deitada no ombro dele. Só que quando ela acordou, ela viu que a Saeko tinha dormido em cima de outro lugar nele. E isso deixou ela com muitos ciúmes. Ela acordou a menina na hora e quase que bateu nela. A Saeko acordou babando. Bom, um detalhe é que no caminho todo, desde que as pessoas estavam lá na casa da amiga da enfermeira, as meninas estavam com roupas inapropriadas para um apocalipse zumbi. Então, quando elas estacionaram o carro, elas foram se trocar e durante esse tempo, o Hirano ficou ensinando o Takashi a atirar, para ganharem tempo e também respeito a elas, para não olharem elas se trocando. Agora voltando a caminho da casa dos pais da Takagi, de novo aconteceu mais um imprevisto. A enfermeira estava dirigindo lá, então ela teve que frear com tudo porque tinham muitos zumbis na frente. Bom, quando ela freou, todo mundo teve que sair do carro e começar a atirar nos zumbis. Porque a Miyamoto estava em cima do carro e quando a Shizuka, a enfermeira, freou, a Miyamoto voou com tudo. Obviamente que o Takashi foi o primeiro a ir lá ajudar ela. Então todo mundo começa a atirar nos zumbis para ganhar tempo. E aí acontece uma cena muito intrigante nesse anime, que ficou conhecida mundialmente por curiosidade. Essa cena é uma cena que representou muito eti misturado com ação e fofura. Começaram a aparecer muitos zumbis e a munição do Takashi acabou. Então para ele atirar neles, a Miyamoto estava deitada no chão. Aí ele teve que pegar a arma dela, só que não dava para atirar a arma dela. Então ela estava lá deitada, na verdade ele deitou ela retinho porque ele apoiou nos peitos dela para poder atirar bem e ter uma mira melhor. Vamos lá, para mim explicar essa parte, vocês têm que entender que o anime foi estreado 10 anos atrás, em 2010. E naquela época essa cena ficou conhecida mundialmente, hoje não é muito mais conhecida. Nessa hora do anime, o Takashi se apoiou na Miyamoto para poder atirar. Só que essa animação foi tão bem feita e ela era muito impossível de acontecer na vida real. Então ele deu um tiro e o tiro passou entre os peitos da Saeko que estavam balançando. Então passou bem no meio certinho e atingiu o outro zumbi. Tá, mas passado tudo isso, todas essas cenas, no final de tudo, a Saeko e o Takashi ficaram presos do outro lado dos zumbis. Então o resto do pessoal foi salvo pela mãe da Takagi, que tinha chegado no lugar com outros bombeiros e então começaram a matar zumbis. Bom, depois que a mãe da Takagi e os outros bombeiros apareceram lá para salvar o resto do pessoal, a Saeko e o Takashi ficaram presos do outro lado, então eles tiveram que achar um outro caminho para chegar na casa dos pais da Takagi, porque ela já iria ser levada por sua própria mãe junto com os outros para lá direto. E só para dar uma quebrada no vídeo, eu vou trazer uma curiosidade muito legal aqui para vocês. Esse anime, na época que ele foi lançado, de 2010, ele ficou tão hypado, tão bem reconhecido e tão bem visto, que aproximadamente 2, 3 anos depois foi feito um baixo-assinado. Pessoas começaram a doar dinheiro mundialmente para poder ter uma continuação desse anime, porque estava demorando muito para lançar a segunda temporada e o resto da continuação dos mangás. Então todo mundo começou a doar dinheiro porque queria muito uma continuação. Só que infelizmente o projeto acabou não indo pra frente. Bom, quando o Takashi ficou preso com a Saeko lá do outro lado, eles ficaram separados do pessoal, a gente descobriu mais profundamente algumas coisas a respeito da vida da Saeko. Bom, no caminho lá que tava a Saeko e o Takashi, não só eles começaram a se conhecer mais profundamente, como também rolaram algumas coisas. Deu a entender que eles se gostavam,
mas no final de tudo era só uma questão de carinho entre eles. Bom, quando a Saeko e o Takashi finalmente chegaram na casa dos pais da Takagi, eles reconheceram o Takashi, então a gente descobriu que ele sempre foi amigo de infância da Takagi também, mas ele nunca sentiu atração por ela. Bom, lá na mansão da casa dos pais da Takagi também aconteceu outra cena que misturava muito essa questão da safadeza com a fofura. Bom, essa cena foi que quando o Takashi estava finalmente prestes a deitar para descansar, depois de tudo que ele passou, a Miyamoto entrou no quarto, então ela sentou no colo dele e começou a se abrir para ele, começou a se declarar, falando que ela sempre gostou dele, que agora o sentimento dela por ele estava se despertando e que ela realmente sempre quis ficar ao lado dele, e a partir daquele momento ela nunca mais iria abandonar ele. Resumidamente, ela falou para ele que mesmo antes do apocalipse, ela deveria sempre ter ficado com ele. Bom, nessa mesma noite que ela começou a se declarar para ele, quando eles iam começar a fazer coisas, um bando gigante de zumbis invadiu lá o lugar da casa, então não só os pais de Takagi, como todos os outros funcionários que trabalhavam lá começaram a se sacrificar para que todo outro grupo de adolescentes pudesse fugir do lugar. Então Takashi e toda a sua equipe fugiram e os pais da Takagi e o resto do pessoal morreram se sacrificando para poder atrasar os zumbis para eles. E é basicamente isso, porque tudo acaba quando o Takashi, a Miyamoto e todo o resto do pessoal, eles chegam em um shopping que era a caminho da casa dos pais da Miyamoto e do Takashi. Agora muita atenção, porque eu vou falar a respeito do futuro desse anime e desse mangá. Bom, os 12 episódios que tem nesse anime são uma adaptação das 4 primeiras edições de volumes dos mangás, que foi tudo lançado em 2010. E até hoje a gente espera a segunda temporada desse anime. O que acontece é que nunca houve uma confirmação oficial de que a empresa que criou esse anime ia dar continuação. No entanto, também nunca houve uma confirmação oficial de que nunca iria ter uma continuação. E nunca houve algo oficial, algum trato que foi assinado confirmando e dizendo que essa série tinha acabado por ali mesmo. O que acontece é que os 7 volumes que teve dessa série e os 12 episódios desse anime, tudo fazia parte da cabeça de uma pessoa que tinha em mente as ideias de continuação dessa série. E esse cara era Daisuke Sato. Ele é o escritor dessa obra inteira do High School of the Dead, mas infelizmente em 2017 ele acabou morrendo, em março desse mesmo ano. E é por isso que a gente nunca teve uma confirmação oficial desse anime, porque obviamente não tem como saber quais eram as ideias deles para continuar essa série. Na verdade, o que acontece é que esse anime foi lançado em 2010, a obra foi feita em 2010, mas de 2010 até a morte desse cara em 2017, dava para ter aproveitado, dava para ter dado continuidade e até mesmo finalizado essa obra. Mas isso infelizmente não aconteceu. Mas é isso, a história do Takashi se encerra aqui. Obviamente que eu não falei a história do personagem em si, porque ele é o protagonista da série. Então, obviamente que todos os acontecimentos giram em torno desse personagem. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho uma dica muito boa para dar para vocês. São apenas 12 episódios, cada um tem 20 minutos e o mangá também é muito bom. Então mesmo que essa série não seja completa, assiste isso, porque vale muito a pena você conhecer essa história. A história de High School of the Dead, que significa a Escola dos Mortos, não é nem um pouco clichê como outros apocalipse zumbis. Cenas cômicas misturadas com muita ação e muito eti. Então se você quer conhecer um anime muito bom, mesmo que não esteja completo, assiste High School of the Dead. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Deixa o seu like se você gostou do vídeo, se você gostou dessa história. Comenta quais personagens você quer ver aqui no canal. Você comenta e eu trago a história dos personagens para vocês. Se inscreve e ativa o sininho para você não perder as próximas histórias, que vem com muitas curiosidades e muitas novidades toda semana. E eu espero você na próxima. Fica ligado. Fui!